Oi gente, voltei pro canal e o vídeo de hoje também vai ser sobre geopolítica, parte 2, e esse vídeo vai ser sobre Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, depois de todas aquelas derivações que eu falei no último vídeo, surgiu um revanchismo muito grande, principalmente por parte da Alemanha e dos países perdedores. Esses países, eles começaram a ter um sentimento de vingança, um sentimento de revanche, um sentimento que foi só intensificado pela ideia de espaço vital. O que é espaço vital? Espaço vital nada mais é que o espaço necessário para a convivência de uma nação. Então, eles acabavam usando essa ideia de espaço vital para fazer guerra, para expandir seu território e falar, não, é porque, é uma necessidade nossa, a gente precisa expandir nosso território porque a gente precisa de um espaço maior para nossa nação, é uma necessidade nossa. Começa essa tensão entre os países novamente, os países começam, a ficar aquele clima pré-guerra, que todo mundo sabe que vai ter guerra, e a Alemanha ataca a Polônia. Há uma invasão alemã na Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. Vou explicar melhor as razões dessa invasão da Alemanha na Polônia no vídeo de história que eu vou gravar sobre a Segunda Guerra Mundial, mas, só para vocês terem uma noção, essa invasão ela ocorreu em função do corredor polonês. Esse corredor ele daria acesso direto entre a Alemanha e a Rússia. Convém lembrar que a Segunda Guerra Mundial ela tem uma configuração diferente. Então as alianças elas estão diferentes. Desse lado a gente tem Alemanha, Japão e Itália. Desse lado a gente tem União Soviética, Rússia, China, Inglaterra e França. E mais pra frente, Estados Unidos. Por que os Estados Unidos só entram mais pra frente? Porque os Estados Unidos eles só entram na guerra mesmo lá no final, quando o Japão ataca um de seus portos. O porto de Pearl Harbor, ele é atacado pelo Japão depois de um bloqueio comercial feito pelos Estados Unidos sob pressão da Inglaterra, China, Rússia e etc. Quando a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente tem que lembrar das suas derivações. Então, além de ter sido uma guerra totalmente violenta, ela teve variações. A principal derivação dessa guerra foi o Conselho de Segurança e sua configuração. Então esse conselho ele foi criado depois da Segunda Guerra Mundial em prol de manter uma segurança e uma estabilidade entre todos os países. Então eles criaram esse Conselho de Segurança pensando que, se algum país estiver em risco de extinção, se algum país estiver em grande problema, a gente vai intervir. Então é o único órgão da ONU, então a gente fala agora da ONU, da Organização das Nações Unidas, é o único órgão da ONU que tem capacidade de intervir diretamente. Então é o órgão mais poderoso. Quando a gente fala de Conselho de Segurança, a gente tem que falar da sua configuração. O Conselho de Segurança ele tem 15 membros, 5 permanentes. Esses 5 permanentes são aqueles que venceram a Segunda Guerra Mundial, então China, Rússia, Estados Unidos, Inglaterra e França. E os rotatórios são os outros países. Esses 5 permanentes, eles têm mais poder, eles têm poder de veto. Então, se um deles não concordar com qualquer coisa, essa coisa não vai acontecer, não vai pra frente, porque eles têm mais poder. Além da ONU, além do Conselho de Segurança, a gente tem que falar da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela vai de 1945 até 1991, e ela é uma guerra ideológica. Ela não é que nem a Primeira e a Segunda Guerra, onde houve vários combates, onde houve muitas mortes. Não, ela é uma guerra de ideias. É uma guerra entre capitalismo e socialismo. Capitalismo sendo representado pelos Estados Unidos e o socialismo pela União Soviética, pela Rússia. Então, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos eles estavam com Truman como presidente e a gente fala sobre a doutrina Truman. A doutrina Truman, ela acaba criminalizando qualquer ato socialista nos Estados Unidos. Além da promoção, então, das ideias publicitárias dos Estados Unidos e do American Way of Life. Eles queriam estar sempre promovendo e mostrando a imagem dos Estados Unidos como uma potência. Exemplos de ações para mostrar a postura hegemônica dos Estados Unidos são os planos Marshall e Colombo. Planos que foram criados pelo governo para dar dinheiro, para dar empréstimo para os países que foram destruídos na Primeira e Segunda Guerra Mundial, para que eles pudessem se reconstruir. Então, para mostrar para os países como o capitalismo é bom, como os Estados Unidos é legal. É válido lembrar que na Guerra Fria não houve nenhum combate direto. Os combates eles eram feitos por corridas.
corridas armamentistas, corridas espaciais. O que eram essas corridas? Nada mais eram que desfiles. Então os países eles iam para as ruas com tudo que eles tinham para mostrar e para intimidar os outros. Então os Estados Unidos ele ia para a rua com todas as armas, com todas as tecnologias, com todos os tanques de guerra que eles tinham para tentar intimidar a Rússia. E a Rússia fazia a mesma coisa. Vale lembrar que a Guerra Fria ela também beneficiou muito a gente que está vivendo hoje em dia, porque muitas das tecnologias que foram desenvolvidas durante a Guerra Fria são muito usadas hoje. Por exemplo, o GPS. O GPS foi criado na Guerra Fria e é utilizado por nós hoje em dia. Na corrida espacial, a União Soviética começa na frente, conseguindo mandar uma cachorra para o espaço e conseguindo fazer o primeiro homem dar a volta completa na Terra. Yuri Gagarin é o primeiro homem a sair da Terra e orbitá-la. Mas, no final da guerra, os Estados Unidos ele consegue alcançar a Rússia com o projeto Apollo. O projeto Apollo propõe colocar o homem na Lua. E todo mundo já viu o famoso vídeo do homem lá, pisando na Lua. E é isso que acontece. Os Estados Unidos conseguem alcançar. Esse foi o vídeo, gente. Espero que tenha ajudado um pouco. Foi um resumão. Foi mais a parte da geografia. Foi mais a parte da geopolítica. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Se inscreve no canal, deixa um like. E muito obrigada por ter assistido.